Olá, que bom que você chegou aqui. Está na hora da nossa leitura bíblica. Nós estamos fazendo um aquecimento com essas leituras para, a partir de julho, começarmos a ler a Bíblia inteira em 6 meses. Para a gente não passar aí de 2023 sem ter lido a Bíblia inteira. Muitas pessoas não leram a Bíblia inteira sequer uma vez. Então eu estou aqui para ajudar você. Nós vamos, a partir de julho, ler a Bíblia inteira em 6 meses. E vai ser bem mais fácil do que você imagina. Questão de 20, 25 minutos, 30 minutos, depende da nossa interação. Quanto mais vocês interagirem, mais a gente conversa e a live se estende um pouquinho mais. Mas é mais ou menos meia hora por dia para ler a Bíblia inteira em 6 meses. Chega de virar o ano sem ter lido a Bíblia. Obrigada por estar chegando aqui. Nós vamos começar a nossa leitura com um salmo. E o salmo de agora vai ser o 147. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Ao invés de estarmos fazendo tantas outras coisas que nos distanciam de Deus, nós estamos aqui, nos aproximando do Pai. E essa pequena leitura bíblica que nós vamos fazer juntos aqui vai ter peso para toda a eternidade. Já pensou nisso? Assim, nós vamos ganhando um pouquinho mais de Deus. Então vamos começar. Se você quiser acompanhar comigo, você pode pegar na sua Bíblia o Salmo 147. Se você está na estrada, se você está dirigindo, muito bom ter você aqui. Muito obrigada por ter acessado essa live e continue firme, porque nós vamos avançar cada vez um pouquinho mais. Olá, Jean, como é que você está? Então vamos lá. Salmo 147 diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável prestar a Ele uma admiração, uma adoração condigna. O Eterno reconstrói Jerusalém. Ele congrega os exilados de Israel. Somente Ele cura os corações quebrantados. Somente Ele pensa as suas feridas. Ele fixa o número das estrelas e a cada uma das estrelas ele dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo. O seu poder é tremendo. É infinita a sabedoria dele. O Senhor ergue os humildes, mas rebaixa os ímpios até o chão. Entoai, você e eu, louvores ao Senhor. Entoai ao Senhor com ações de graças, cantai ao nosso Deus ao som das cítaras. Deus cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar a relva sobre as colinas. Que bênção! Ele dá alimento ao gado e aos filhotes do corvo quando crocitam de fome. Deus não se compraz no vigor do cavalo e ele nem dá valor à agilidade dos seres humanos. O Senhor se agrada dos que o temem. E nós já falamos várias vezes aqui, né, amados? Temer ao Senhor é obedecer. Temer é obedecer. Ele se agrada daqueles que o temem, ele se agrada daqueles que o obedecem, daqueles que depositam a sua confiança em seu amor leal e perene, ou seja, eterno. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Sião, louva teu Deus. Porque ele reforçou as trancas das suas portas e em teu meio ele abençoou os teus filhos. Esse versículo aqui é muito interessante para nós. Olha bem, está dizendo que o Senhor Deus reforçou a tranca das portas e em teu meio abençoou os teus filhos. Que interessante, né?
O Senhor reforça as trancas das nossas portas, mas os nossos filhos têm que estar dentro. Os filhos têm que ficar dentro. Tá frio aqui, eu tô tomando um negocinho quente. Os filhos têm que ficar dentro. O Senhor reforça a tranca das portas, mas os filhos não podem ficar lá fora. Os filhos têm que ficar dentro. Se hoje os seus filhos não estão dentro, o que você faz? Você faz menção dos nomes dos seus filhos, como Paulo ensinou. Faça menção dos nomes dos seus filhos. Traga a memória do Senhor os seus filhos. Ele que dá a paz em tuas fronteiras, te sacia com a flor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Ele faz cair a neve como lã, como cinza espalha a geada, lança o granizo aos punhados diante de tal frio. Quem pode resistir ao Senhor? Ele envia sua palavra e derrete o gelo. Faz soprar o vento e as águas voltam a correr. Ele proclama a Jacó a sua palavra, a Israel seus decretos e suas decisões. Isto não o fez a nenhuma outra nação. Todas as outras não conhecem as suas ordenanças. Aleluia, aleluia, porque nós conhecemos. Foi dado a nós conhecer as maravilhas do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos para Provérbios. Provérbios, nós vamos ler 31, do 1 até o 7. Palavras proféticas do rei Lemuel. É muito bom a gente ler isso daqui e prestar atenção, porque a gente vai ver que a mulher virtuosa, ela é uma rainha. Ela é a mulher escolhida para ser esposa do rei. Olha só, oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens, amado filho meu, filho de minhas entranhas? Respostas às minhas orações. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escute, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aqueles que têm a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Quem está falando para quem aqui? A mãe do futuro rei Lemuel está falando com ele enquanto ele é jovenzinho. A mãe está ensinando o filho. A mãe diz assim: porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis, e não são solidários aos direitos dos fracos e dos pobres. Dá-lhe cor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender. Sê o protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça, defende o pobre e o indigente. Aí na próxima leitura a gente já vai entrar na mulher virtuosa, porque a mãe desse futuro rei, herdeiro do trono, vai explicar para ele qual é a mulher ideal para ser esposa de um rei. A mulher virtuosa, um exemplo de mulher para nós. Aí eu vejo assim as pessoas dizerem: ai, mulher virtuosa, quem que pode ser? Ninguém nunca pode ser. Nós, todas filhas de Deus, somos. Todas nós já somos mulheres virtuosas. Não estamos apenas praticando, mas nós temos todo o potencial, porque nós já somos. Agora a gente vai para o Velho Testamento. Nós vamos ler Zacarias, capítulo 12. O fim dos inimigos de Jerusalém. Tá, bebê o quê? Não entendi o que você está falando. Bem Oliveira, explique melhor. Sou mãe solo. Ah, você é mãe solo. Qual é o problema? Você não é mãe solo, você é mãe com Deus, não é?
Você é mãe com Deus. Eu também fui mãe solo um tempo. Nós somos mães com Deus. A palavra diz assim: o Senhor é o teu marido. Se lembra disso? O Senhor é o teu marido. Mas é claro que o Senhor vai trazer o seu verdadeiro marido também. Pode ter certeza disso. O Senhor vai trazer o seu verdadeiro marido, assim como trouxe o meu. Vamos lá, Zacarias. O fim dos inimigos de Jerusalém. Esta é, pois, a palavra de Yahvé para Israel. Palavra do Senhor que estende os céus, estabelece o alicerce da terra e forma o espírito do ser humano dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, e também Judá durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos. Todas as nações da terra se reunirão para combatê-la. Naquele dia, afirma o Eterno, ferirei de medo todos os cavalos e de total demência todos os que cavalgam sobre os cavalos. Nós vamos viver isso aqui. Nós vamos ver isso aqui de novo. Nós não vimos, né? Vai acontecer de novo e nós vamos ver. Abrirei os meus olhos a fim de proteger a casa de Judá, mas ferirei de cegueira os cavalos de todas as nações. Então, os líderes de Judá cogitarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos, é o Elohim deles, é o Deus deles. Naquele dia, farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Ou seja, o Senhor trazendo de volta. Eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo de Yahvé diante deles. Já pensou que profecia que o Senhor está nos dando? Receba! O Senhor está dizendo: o mais fraco vai ser como Davi. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Então, aqui o Senhor está dizendo que ele disse: eu vou pôr medo nos cavalos e vou pôr demência naqueles que estão sobre os cavalos, né? Então, o Senhor vai tirar de nós todo medo e toda loucura, toda demência, que é a nossa fraqueza de mente hoje, porque nós somos tão ignorantes que nós ainda não entendemos que nós temos que nos fortalecer na palavra do Senhor. Olha quantas promessas o Senhor nos dá hoje. E ele continua: mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Um espírito de ação de graças e de oração. Você quer? Então receba. Receba, porque o Senhor está lhe dando um espírito de ação de graças, um coração grato e contente, um coração que sabe ser agradecido ao Senhor, e também um espírito de oração. Quando nós somos oradores, nós somos falantes com Deus, nós somos vencedores, porque quando nós oramos,
O Senhor age através de nós. É Ele mesmo que ora através de nós, como a oração de Ana. Foi o Senhor que orou através de Ana, para que Ele mesmo desse a ela Samuel, que era o sacerdote que ele precisava. Assim também o Senhor faz através de nós. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Naquele dia muitos prantearão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale do Megido. Toda a nação chorará em separado, cada família com suas mulheres pranteará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. Aqui o Senhor se refere aos judeus que ainda não choraram a morte do Senhor Jesus, porque para eles o Messias ainda não veio. Agora nós vamos para concluir no Novo Testamento. Nós estamos lá em Apocalipse e hoje nós vamos ler Apocalipse 19. Aleluia! Júbilo no céu. Obrigada por estarem aqui. Lembrem-se de se inscrever. Eu estou lendo a história de Davi e estou colocando aqui no perfil aqui, não sei como é que fala, na timeline, não sei como é que fala. Estou colocando ali 10 minutos de Davi todos os dias. E lembrem-se de compartilhar também, para chamar outras pessoas. Chamar alguém também é pregar o evangelho. Apocalipse 19. Nosso querido João está tendo a visão que o Senhor deu a ele lá na ilha de Pátimos, onde ele estava sozinho preso. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave, e essa voz anunciava assim: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono. E eles exclamavam assim: Amém e Amém. Aleluia. E do trono partiu uma voz, e essa voz dizia: Louvai o nosso Deus, vocês todos, os seus servos, e vocês que o temeis, tanto pequenos como grandes. Ou seja, e vocês que obedecem, tanto pequenos como grandes. Aí ele continua assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Amém. A sua noiva é você. Já está preparada? Sim, já estamos, Senhor, nos preparando. O Senhor é que vai completar a obra. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. O que são esses atos de justiça dos santos? Primeiro, os santos somos nós. Nós somos os santos, os que Deus separou, os que Deus pinçou lá do fogo. O Senhor nos pinçou como tições, Ele nos tirou de lá. E aí ele diz que a roupa da noiva é tecida com atos de justiça. Deus é o justo, só Ele é justo, não há outro justo, só o Senhor é justo. Só Ele pode produzir atos de justiça. Esses atos de justiça são a vontade do Senhor.
Tudo aquilo que o juiz profere é a vontade do juiz. Então, o Senhor, o reto juiz, profere sua vontade. Ele declara, ele fala para nós. Cada vez que nós praticamos, cada vez que nós tememos, cada vez que nós obedecemos, nós alinhavamos a nossa roupa com atos de justiça. E o Senhor é que sela, o Senhor é que confirma. Então, esses atos de justiça têm que ser trabalhados durante toda a nossa vida. Nós vamos trabalhando um pouquinho por vez. Nós não podemos, não temos condições, a nossa humanidade não nos confere condições e nem faculdade mental para de repente a gente dizer agora eu vou mudar tudo, a partir de agora tudo vai ser diferente, mas devagarinho nós vamos tecendo atos de justiça, ou seja, procurando qual é a vontade de Deus, tomando decisões que agradam a Deus, preferindo aquilo que vai de acordo com a palavra de Deus, e esses atos de justiça vão sendo alinhavados na nossa roupa. Essa é a roupa da noiva. Lembrando que a noiva não é uma princesinha, mimada. A noiva é uma princesa sim, mas guerreira. Ela é uma guerreira. E a arma dos guerreiros de Deus é o quê? A oração. A partir da oração, a partir de quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor vai nos trazendo no coração as estratégias. E a primeira delas é, infalivelmente, leia a minha palavra. Consulte a minha palavra. Pesquise na minha palavra. Quando você ora, você fala comigo. Mas quando você lê a palavra, Deus, falo com você. Então o anjo deu uma ordem para João. O anjo falou assim: escreve assim: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E ele disse mais, ele disse assim: estas são as exatas palavras de Deus. Que maravilhoso, você consegue se ver sentado, sentada à mesa com o Senhor, nesse banquete das núpcias do Cordeiro? É o noivo com a noiva, o Senhor Jesus e a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos, cada um de nós, uma pequena célula. E quando se junta todas as células da humanidade, nós temos o corpo de Cristo. Estaremos lá, sentados à mesa. Diante disso, eu, João, me lancei aos pés num gesto de adoração a ele. Mas ele, o anjo, imediatamente me orientou assim: olha, não faça isso, João, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Olha o que o anjo disse. Olha o que o anjo disse para João. João, quando viu o anjo vir trazer, né, essas palavras, João se prostrou. Nós faríamos o mesmo, eu não sei, eu acho que a gente desmaiaria, né? Mas João se prostrou em adoração. Por quê? Por causa da divindade, porque o que resplandecia dele era Deus, o anjo era uma emanação de Deus, uma manifestação de Deus. Então o João se prostrou humildemente. E olha o que o anjo disse para João. Amados irmãos, isso é muita vida para nós. Olha o que ele disse. Ele falou para João: não, João, não faça isso. João, não se prostre diante de mim, porque eu, apesar de ser esse anjo poderoso, eu sou um conservo teu. Oh, Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais.
Esse anjo que o Senhor enviou disse para João: eu sou conservo teu e dos seus irmãos. Senhor Jesus, isso é tremendo demais. Aí eu te pergunto, esse anjo que morreu, sabe que esse anjo que morreu foi sepultado? Alguém sabe onde é o túmulo dele? Alguém sabe se Satanás matou ele? Satanás venceu ele? O que aconteceu com esse anjo aqui? É claro que não. Esse anjo maravilhoso e poderoso ainda está dizendo para nós: eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Aleluia! Nós temos anjos poderosos a nosso favor. A Bíblia diz que eles é que queriam estar com a missão que nós temos, que é proclamar o Senhor Jesus. Mas não foi dado a eles, foi dado a nós, por causa da nossa insignificância, por causa da nossa pequenez, por causa da nossa vulnerabilidade, por causa da nossa ínfima existência. O Senhor Deus Todo-Poderoso um dia disse: é através desses que a minha glória será revelada. Aleluia! E o Senhor colocou os anjos a favor de nós que estamos no plano de Deus. A favor de nós que estamos no plano de Deus. Os que ainda não estão no plano de Deus, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor dá livramento, o Senhor cuida, né? Através dos seus anjos. Mas nós que estamos querendo trabalhar para Deus, temos os anjos para nos ajudar, não só proteger, mas nos ajudar. Quem sabe não foi o anjo que trouxe você aqui para ouvir tudo isso, não é verdade? Ah lá, o Kay está dizendo: ora pelo meu casamento e pedir uma confirmação de Deus pela minha mudança de estado. Amém, querido irmão. Depois deixa num comentário para eu lembrar, tá bom? Depois entra no meu TikTok aqui e deixa nos comentários para eu lembrar. Tá bom, Kay? Vou orar sim. Muito bem, meus queridos, vamos continuar. Que coisa maravilhosa, hein? Olha quem tá aí, o Francisco de Grajaú, no Maranhão, e pede oração para ele. Amém, Francisco. Vou orar sim também. Deixe depois num comentário em algum vídeo meu do TikTok, que daí eu vou me lembrar e vou orar, tá bom? Continuando. Cristo vence todos os inimigos. Então olhei, João dizendo, olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim, então o céu se abriu, como se as nuvens se abrissem, o céu se abriu e ele viu um cavalo branco. E o cavaleiro que estava sentado sobre esse cavalo branco que ele viu no céu se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça, esse cavaleiro. Os olhos dele são como chamas vivas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Então a gente já pode saber quem é esse que veio no primeiro cavalo branco, o Senhor Jesus, seguido de seu exército. Por isso que com ele haviam muitas coroas. E é o exército, né? O exército coroado do Senhor. Que nós sejamos aprovados para esse exército. E aí continua, uma espada afiada saía da boca dele para ferir com essa espada as nações. Ele regerá as nações com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol, um outro anjo. E esse clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Então aqui já são aves, já não é o exército do Senhor e também já não são anjos, são aves. Então, provavelmente aqui o Senhor está se referindo àqueles que vão comer os cadáveres, né? Nesse momento, eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo, o cavalo branco e o seu exército. Então essas aves acompanham a besta. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então essas aves não são do Senhor. Essas aves são as aves que vão se deleitar com a carne desses que vão morrer, né, com o fio, com a espada da boca que sai da boca do Senhor, né? Ou seja, a própria palavra do Senhor. Muito bem, nós terminamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, tivemos bastante pessoas aqui na live agora. E depois a gente grava a próxima leitura. Lembrando que essa leitura que nós estamos fazendo é um aquecimento para, a partir de julho, lermos a Bíblia inteira em 6 meses. Fale para você mesmo: não vou sair de 2023 sem ter lido a Bíblia inteira. E assim vai ser. Quanto mais você ler, mais de Deus é acrescentado a você. Fiquem todos bem, lembrem-se de se inscrever aqui, compartilhar algum vídeo meu que tem aqui para que mais pessoas venham. Tchau, tchau, até o próximo.